irmãozinhos queridos, meus irmãozinhos na fé, Jesus abençoe. Eu aqui lhes desejo toda a paz e todo bem. E olha que paz e bem não é somente uma saudação, muito mais do que isso, é um convite àquela espiritualidade que poderá transformar as 24 horas do nosso dia em 24 horas de felicidade. É isso mesmo que eu desejo a você, que você passe as 24 horas do seu dia somente vivendo em paz e que você passe as 24 horas do seu dia somente fazendo o bem. E esse é um princípio que foi para São Francisco uma regra de vida. São Francisco não permitia que circunstância alguma viesse lhe roubar a paz, assim como também exigia de si mesmo o propósito de nunca perder um instante sequer sem que estivesse vivendo na alegria do fazer o bem. Por exemplo, São Francisco descobriu que para viver em paz era de suma importância praticar bem aquilo que Jesus ensinava no seu Evangelho. É preciso orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. É Lucas 18, versículo 1. São Francisco entendeu esse ensinamento de Jesus como um convite para conquistar aquela paz interior que ele ainda desconhecia. Por isso, desde o dia em que São Francisco leu este versículo, São Francisco tomou esta decisão. Desde esse dia, decidiu orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. E você sabe de uma coisa? Deus continua esperando que eu e que você e todos nós saibamos aceitar este mesmo convite. Fica aí a lembrança do versículo. Deus permita que este versículo faça ressonância no seu coração e também no meu coração. Guarde bem. Eu vou guardar. É Lucas 18, versículo 1. E olha a autoridade. Foi Jesus quem disse estas palavras. É preciso orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Você que está me vendo, ouvindo, escutando, você compreendeu? Orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Lucas 18, versículo 1. Olha, foi Jesus quem disse isso. Mas olha aí o cenário de fundo deste mês. São a nave e o respectivo forro da Igreja Catedral Basílica da cidade de Salvador, Bahia. A construção da igreja durou de 1657 até 1672. Mas nós estávamos vendo como São Francisco amava aquele versículo nosso, conhecido. É Lucas 18, versículo 1. Muito conhecido entre o povo de Deus. Mas olhe, confidencialmente, pela experiência que eu tenho de padre, nos dias de hoje, um versículo muito pouco vivido. Você que está me vendo e escutando, você conhece esse evangelho? E você vive pondo em prática esse versículo? É preciso orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Esta palavra do Senhor é muito séria, muito séria. É palavra pessoal, ensinamento de Jesus aqui no Evangelho. Lucas 18, versículo 1. Jesus falou com autoridade. É preciso orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Mas olha, São Francisco estudou muito esse ensinamento de Jesus e se convenceu. São Francisco tinha um coração acessível. E foi a partir daí que a decisão de orar sempre tornou-se na vida de São Francisco como uma característica. A esse respeito, gostaria de citar aqui um comentário que dele fez o escritor Tomás de Celano, no capítulo 62, de uma das biografias de São Francisco de Assis. Ele escreveu duas, né? Vamos ver aqui nas fontes franciscanas, olha aí, fontes franciscanas, editora Voz, precioso livro. Mas vamos ver aqui, você encontra esse livro da editora Vozes, hein?
aqui em São Paulo, na livraria do Provocações, no convento do Lago de São Francisco, meu convento. Mas escutei, vamos abrir o nosso livro. Tomás de Celano nos vai contar que São Francisco orava as orações do seu breviário com muita devoção e, olha, com grande respeito, o breviário, o saltério, né? Mas quando estava doente, mesmo estando doente, ele orava também. E ainda que estivesse viajando, dava suas paradinhas, se estivesse no moinho, apoiava-se da sua condução e ali orava as suas horas do dia, com fidelidade. É isso mesmo, e veja bem, ele vai dizer aqui que isto, mesmo que estivesse chovendo ou um sol causticante, fosse como fosse, São Francisco parava e fazia as suas orações. Você quer ver? Eu vou ler literalmente como está escrito aqui no texto. Porque São Francisco percebia que alguns colegas ficavam observando, às vezes que comentava, às vezes que o viam orando, então ele comentava com eles, dizendo o porquê dessa sua firme decisão. Aqui está literalmente assim. São Francisco dizia: percebo que meu corpo sente falta e com muita calma precisa se alimentar nas horas certas, e isso todos os dias. Assim, do mesmo modo, por experiência, eu descubro que todos os dias, com muita paz e serenidade, eu preciso alimentar o meu espírito de quando em quando, saboreando feliz o amor de Deus na oração. Experiência de um santo. Tomás de Celano, Segunda Vida de São Francisco, capítulo 62. Irmãos, São Francisco era assim mesmo. Comenta Tomás de Celano, né? Nesse mesmo trechinho. E pelo texto, a gente percebe que São Francisco não permitia que nenhuma omissão a respeito do compromisso e dever com aquela verdade, não podia ser omisso, mas da verdade que Jesus ensinou. Não podia haver omissões. Ele guardava. É preciso orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Confira, Lucas 18, versículo 1. São Francisco leu essa verdade no Evangelho e compreendeu. Não havia como mudar. Era preciso orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Você que está me vendo e ouvindo, você escutou, você compreendeu. Você compreendeu que é preciso você orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo? E eu também. São Francisco compreendeu muito bem. Cada hora de oração era para São Francisco considerado como uma hora da chuva da graça. Cada hora de oração para São Francisco era considerado como a hora da chuva da graça. Você compreendeu? Cada hora de oração que fazemos é a hora que Deus faz chover em nós a sua graça. Se você ainda não entendeu bem, faça a experiência. Se você fizer a experiência, você irá descobrir que São Francisco entendeu. E por que ele entendeu? Que cada hora de oração é a hora da chuva da graça. E olha, aqui para encerrar este nosso começo, eu leio aqui para você um maravilhoso trechinho bíblico, que também era muito conhecido do meu querido pai de ordem, São Francisco de Assis. É isso mesmo. A Bíblia era tudo, olha, a Bíblia era tudo para São Francisco. Tudo que São Francisco decidiu foram decisões fundamentadas nas palavras que ele meditou aqui, na palavra do Senhor. Muitos companheiros contemporâneos de São Francisco teriam chamado esse versículo bíblico que eu vou ler como sendo o versículo de São Francisco de Assis. Teriam chamado. Tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Você quer ver? Escute só. É o versículo de São Francisco de Assis. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. É Eclesiástico 18, versículo 22. Observe. Diz assim, que coisa alguma te impeça de orar sempre. Que coisa alguma te impeça de orar sempre. Eclesiástico 18, versículo 22. Eclesiástico 18, versículo 22. Cá entre nós, hein? É bem a cara de São Francisco, não é? Que coisa alguma te impeça de orar sempre.
Eu fico imaginando o que São Francisco decidiu quando leu este versículo. Você já imaginou? Responsável que ele era diante da palavra do Senhor. Perceba como esta palavra provoca uma decisão. Esta palavra provoca uma decisão. Que coisa alguma te impeça de orar sempre. Autoridade do Espírito Santo. Você compreende? Provoca ou não provoca uma decisão? Então que não fique só na provocação. Esta é a hora da minha decisão, é a hora da sua decisão. Você é que sabe. São Francisco tinha ou não tinha razão de querer ser um homem de oração. São Francisco era um homem maravilhado com a palavra do Senhor. E este versículo me encantou. Este versículo foi para São Francisco uma coisa muito amada. Era a palavra do Senhor dizendo que coisa alguma te impeça de orar sempre. Você percebe como tinha razão aqueles que chamavam este versículo de o versículo de São Francisco? Toda a vida espiritual de São Francisco, todo o seu caminho interior, estava cercada da prudência, está retratada neste versículo. Você que está me escutando, você compreende? São Francisco tinha certeza que este versículo era a máxima sabedoria. E por tal razão, por quantas e quantas vezes São Francisco teria repetido este versículo. Você que está me vendo e ouvindo, você já decorou, registre, escreva, anote. Eclesiástico 18:22. Que coisa alguma te impeça de orar sempre. Eclesiástico 18, versículo 22. Hoje, depois de tantos fracassos do meu caminho, hoje, cada vez mais eu compreendo que a lembrança desta sabedoria também deve ser por nós muitas e muitas vezes repetida, até registrar lá no profundo do nosso inconsciente. Eclesiástico 18, versículo 22. Que coisa alguma te impeça de orar sempre. Você compreendeu? Palavra que tem uma autoridade do Espírito Santo que a inspirou. Inspirou o profeta. Anote, Eclesiástico 18, versículo 22. Escute só e perceba como é palavra que provoca a decisão. Em mim provoca. Olha aí. Que coisa alguma te impeça de orar sempre. Você compreendeu? Que coisa alguma te impeça de orar sempre. Canta Coração é um CD muito útil para grupos, encontros, movimentos, comunidades, presentear amigos ou simplesmente para ouvir e orar, porque traz a faixa da bênção especial de Frei Jorge da Paz. Conheça também o CD O Terço com a Rainha. Você pode ajudar o próximo a orar ofertando o que há de melhor para evangelizar. CD O Terço com a Rainha com a participação especial de Frei Jorge da Paz. Faça uma experiência. Ore o terço todos os dias e sinta os resultados da luz do Espírito Santo envolvendo todo o seu ser. Para obter os CDs Canta Coração e o Terço com a Rainha, basta uma doação extra para receber o seu pedido aí na sua casa, já com o frete pago. Obtenha mais informações ligando para a nossa associação Maria Rainha da Paz em horário comercial e faça já sua reserva. O nosso telefone é 11 5524 6615. 5524 6615. É importante lembrar que todos os direitos serão revertidos para as obras sociais de Frei Jorge da Paz. Misericórdia nossa. Mas vamos trocar um pouquinho o nosso assunto. Outro dia eu estava fazendo uma leitura e surgiu o tema das profecias
do profeta Joel. Já leu o profeta Joel? E ali eu me dei conta de quanto o profeta estava no seu livro convocando o povo de Deus a que abandonasse o pecado e prometia flagelos grandes. E olhando e comparando o quadro social do mundo, como a gente vê por aí, panorama social, eu entendi o quanto a sabedoria da palavra de Deus está viva no meio de nós hoje, nesse texto do Joel. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir. É profeta Joel. Profeta Joel. Joel capítulo 2, versículos 12 a 14. É um clamor de Deus. Diz assim: voltai para mim, ó povo de Deus, com gemidos e lágrimas. Voltai para mim, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é bom, compassivo, misericordioso. Deus está sempre pronto para retirar o castigo que permitiu. Arrependei-vos. Quem sabe se Ele mudará de parecer e voltará atrás, retirando de vós o sofrimento que permitiu e deixará no meio de vós uma bênção. É profeta Joel 2, 12 a 14. 2, 12 a 14. Você que está me vendo, esta não é luminosa, esta informação que está no texto. Se a gente se converte, Deus muda o rumo da nossa história. Não parece uma profecia para os tempos atuais, para os tempos de hoje, do agora? Com tudo que a gente vê acontecendo por aí? Profeta Joel 2, versículos 12 a 14. Deus está dizendo que se a gente se converte, Deus muda os rumos da nossa história. Não é uma autêntica profecia para os tempos do agora? Bonito, não é? Quem sabe? A gente fica na esperança, né? Joel 2, versículos 2 a 14. Mas surge aqui uma perguntinha. Como se converter? Como voltar para Deus? Então eu me lembro de Nínive, aquela nação que vivia no pecado. E Deus tomara uma decisão a respeito de Nínive, a nação pecadora. Ou Nínive retornava a amar o seu Deus, ou então Deus permitiria que aquela nação se autoaniquilasse com as maldições dos seus próprios pecados, das suas próprias injustiças. Estavam cometendo. E olhe, irmãos, é teológico, Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. O próprio pecado é que está criando na humanidade condições de autopunição. Mas como eu dizia, naquele tempo Deus pensou: eu vou mandar um profeta avisar Nínive. Quem sabe Nínive se arrependerá dos seus pecados e voltará a ser uma nação abençoada como era outrora. E Deus se alegrou com esta esperança que nasceu no seu coração de Deus e enviou o profeta Jonas. Mas vamos ver esta página aqui na nossa Bíblia. É Jonas 3, versículos 1 a 10. Eu vou ler só alguns trechinhos, porque é muito longo o trecho. Olha aqui. Jonas percorreu toda a região de Nínive pregando: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas acreditaram naquela notícia do profeta e decidiram por decreto que toda a nação fizesse um jejum nacional. Que bom, né? Toda a nação, um jejum nacional. E o rei dizia que todos voltem a orar. O rei dizia, que fé, né? Que todos voltem a orar e clamem ao Senhor em alta voz e deixem cada um o seu mau caminho e se converta dos seus pecados. Quem sabe Deus se arrependerá e acalmará o ardor da sua cólera e deixará de nos perder. Observe que epílogo. O epílogo é que é extraordinário. O desfecho está no versículo 10. Como está escrito aqui, hein? É literal, irmãos, diante de uma tal atitude, vendo como aquela nação que vivia no pecado começava a renunciar
seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes e não executou. Jonas 3, versículos de 1 a 10. Você percebeu? Nínive aceitou a profecia de Jonas. E porque aceitou, decidiu começar outra vez e pôr em prática a justiça do Senhor, a palavra do Senhor. E Nínive voltou à oração, Nínive clamou a Deus, e assim foi, orando, e até jejuando. Nínive conseguiu abandonar a sua vida de pecado, aquela vida de pecado em que vivia injusta, e daí aconteceu que Deus também voltou atrás, retirando o decreto do sofrimento que ele iria permitir que acontecesse àquela nação. E derramou no meio dos ninivitas uma nova bênção. Que bonito! Não é notável a misericórdia de Deus? Ele só quer uma coisa, que nosso coração se converta. Onde Deus encontra, irmãozinhos, um arrependimento sincero e um retorno à fidelidade, Deus faz nascer de novo uma santa felicidade. E é nesse momento feliz de uma nação que se converte que o profeta Davi também descreveu num dos poemas que estão escritos nos versículos dos seus salmos, que ele compôs. Ele descreveu um poema patriótico. Poema patriótico. Vamos ver na Bíblia, Vamos ver aqui. É Salmo 32. 2 versículos. Versículo 10, versículo 11. Salmo 32, versículo 10, versículo 11. No versículo 10 diz assim: o Senhor desfaz os planos daquela nação que vive em pecado. Deus desfaz os planos da injustiça. Mas também no versículo 11 diz: feliz a nação que assume Deus como o seu Senhor. Não é bonito? Feliz a nação que assume Deus como o seu Senhor. Salmo 32, versículos 10 e 11. O Senhor desfaz os planos de uma nação que vive no pecado, mas em contrapartida faz nascer a felicidade dentro daquela nação que o assume como seu Deus e como seu Senhor. Que bom se a gente encontrasse esse caminho, não é? Seria bom se esse versículo fosse escrito assim: o Brasil é feliz porque é uma nação que assumiu Deus como seu Senhor. Salmo 32, versículo 11. Isto é uma coisa que o coração de Deus sempre está aguardando como esperança. Deus ama o meu Brasil, ordem e progresso, terra de Santa Cruz. E olha aí, o Salmo de novo. Feliz a nação que assumiu Deus como seu Senhor. Salmo 32, versículo 11. Feliz a nação que assumiu Deus como seu Senhor. Amém. Mas, voltando ao que estávamos falando, o epílogo da história de Nínive foi extraordinário, não foi? Está lembrado? Você anotou aquele trechinho? Profeta Jonas 3, versículo 10. Você se lembra? É muito precioso. Nínive aceitou a palavra do Senhor e decidiu começar outra vez a pôr em prática a justiça de Deus, a palavra de Deus. Nínive voltou à oração, Nínive clamou a Deus e Nínive abandonou a vida de pecado em que vivia. E então, o que aconteceu? Aconteceu que Deus voltou atrás e, retirando o decreto do sofrimento que iria permitir naquela nação, derramou nos ninivitas uma nova bênção. Notável a misericórdia de Deus, não é? Onde Deus encontra um sincero arrependimento e um honrado retorno à fidelidade aos seus mandamentos, Deus faz nascer de novo a felicidade naquela nação. O profeta Davi estava muito inspirado quando salmodiou aquele versículo de nacionalidade, né? Versículo de nacionalidade, versículo patriótico. Salmo 32, versículo 11. Feliz a nação que assumiu Deus como seu Senhor. Você já memorizou? Não é notável? Feliz a nação que assumiu Deus como meu Senhor. A gente permanece na esperança. Amém.
Eu tenho uma notícia para você. É sobre o meu novo DVD. É um depoimento de 1 hora, depoimento completo, onde eu conto com detalhes para você toda a minha vida. Eu, Frei Jorge da Paz, do mundo das drogas ao sacerdócio franciscano. Do mundo das drogas ao sacerdócio franciscano. Se você quiser esse DVD, telefone para a nossa associação. O DDD é 11, o telefone é 5524-6615, em horário comercial. É São Paulo, 5524-6615. E escute também, agora todos os meus programas de televisão, todos, são gravados em DVD. Se você tiver interesse por algum programa de qualquer mês, basta você pedir pelo telefone DDD 11 e o telefone 5524-6615 em horário comercial. E agora, fique aí com a mensagem de Nossa Senhora. Queridos filhos, hoje mais uma vez eu os convido à oração. Filhinhos, a oração pode operar milagres. Quando vocês estiverem cansados e doentes e vocês não souberem mais o sentido de suas vidas, tomem o rosário e rezem. Rezem até que a oração se transforme para vocês num alegre encontro com seu Salvador. Eu estou com vocês, filhinhos, intercedo e oro por vocês. Obrigada por terem respondido ao meu chamado.